Se liga na tabela aí do Brasileirão. É, Vamos lá. Finalmente o campeonato, pelo menos aqui na parte de baixo da tabela, ele chegou à igualdade dos jogos para os times que estão brigando na zona do rebaixamento, beleza? No caso aqui, o Vasco e o Cruzeiro abriram esse ponto de vantagem, tá? 3 pontos, ou seja, tá com uma rodada na frente do Bahia, que é o adversário direto. Então eu encaro esse jogo como um jogo onde o resultado foi muito melhor do que foi visto em campo. Principalmente pela frustração ali dos lances finais, principalmente o Sebastian, que a gente vai falar bastante também nessa situação. Então, tá aqui, ó. 41 pontos o Vasco, Cruzeiro 41, Bahia com 38, o Goiás com 35. E o adversário do Vasco aqui, obviamente, é o Bahia. E ainda digo que o Santos também tá nessa briga. Tanto o Vasco quanto o Cruzeiro estão a 1 ponto do Santos, a 2 pontos de Internacional e Fortaleza. Inclusive, o Fortaleza tem um jogo a menos, que é contra o Botafogo. A questão, e por que eu falo que foi um bom resultado? Porque na próxima rodada, que é a 35ª, o Bahia pega o Corinthians na Neoquímica Arena, tá? Gente, é claro que a vitória seria o melhor, pelo amor de Deus. É que você tem a oportunidade, cara, de olhar o copo cheio e o copo vazio. Copo meio cheio e copo meio vazio. Qual é o copo meio vazio? Deixou de ganhar do Cruzeiro, deixou de abrir 5 pontos para a zona do rebaixamento e também de, teoricamente, se distanciar de outro adversário direto, que é o Cruzeiro. Agora, você quer olhar o copo meio cheio? Eu acredito que tenha sido um jogo onde o Vasco conseguiu pontuar fora de casa e não só isso, fora de casa contra o adversário direto. Ou seja, não perdeu, empatou, tudo bem. Mas também não deixou um adversário direto vencer em cima do Vasco e abrir essa vantagem. Então eu prefiro encarar esse resultado matematicamente como um bom resultado, beleza? Então aqui, nessa rodada especificamente, eu não acredito que o Vasco vá conseguir pontuar contra o Atlético Paranaense fora de casa. O que não é impossível também. Mas eu acho mais difícil, por exemplo, o Bahia pontuar contra o Corinthians fora de casa. Para mim, no mínimo, beleza, no mínimo, o Bahia vai conseguir um empatezinho. E o empatezinho pro Bahia, o Bahia vai a 39. Então, e é mais uma rodada que você queima. Entende? Então, eu acho que o Corinthians aqui tem a oportunidade também de se livrar de qualquer chance de rebaixamento. Dentro de casa, contra um Bahia fragilizado, a verdade é essa. Então, eu tô acreditando aqui numa vitória do Corinthians ou até mesmo um empate, algo que não ameaçaria o Vasco aqui, apesar da vantagem poder ser diminuída. No caso do Vasco aqui, o Vasco Cap. Olha, gente, quando eu falo assim que eu não acredito que o Vasco vá pontuar, isso não quer dizer que eu não acho que o Vasco tem competência para poder conseguir um resultado na Arena da Baixada. Mas é muito difícil. Eu acho um jogo muito difícil pro Vasco da Gama. Gramado sintético, fora de casa, contra um bom Atlético Paranaense. Um time que tá lá na parte de cima da tabela. Então, eu prefiro encarar esse jogo aqui sem muita expectativa. E como é que eu encaro esse jogo sem muita expectativa? Porque eu também olho pra rodada e os adversários diretos do Vasco vão ter pedreiras. Vão ter jogos complicados. Olha o Botafogo pegando o Santos. O Santos também tá com 42 pontos. E o Botafogo precisando de uma vitória para poder continuar sonhando com o título. No Newton Santos, é o reencontro com a torcida. Então esse jogo vai ser muito, mas muito difícil para o Santos. E depois o Cruzeiro pega o Goiás. Tudo bem, o Goiás pode até ser um adversário mais fácil, em teoria. Só que matematicamente o Goiás não caiu ainda. O Goiás, matematicamente, ainda está na briga. Então, no final das contas, é um confronto direto para o Goiás. É um confronto direto, principalmente para o Esmeraldino, que joga em casa, sabe? E, pô, pra ser muito honesto, esse time do Cruzeiro não tem nada demais. Não tem absolutamente nada demais, assim como o Vasco também não tem nada demais. Não à toa, eles estão brigando na zona do rebaixamento. Mas eu encaro esse jogo aqui como um jogo complicado também pro Cruzeiro, sabe? E aí, o outro time que está aqui na zona de rebaixamento é o próprio Vasco. Então, Bahia tem um jogo dificílimo contra o Corinthians. O Vasco tem um jogo dificílimo contra o Atlético Paranaense. O Santos pega um dos melhores times do campeonato, mesmo com uma fase muito.
E o Cruzeiro ainda pega um Goiás respirando por aparelhos. Então, assim, vai ser ruim pra todo mundo. E se for na lógica, nenhum pontua aqui com vitória. Pra mim, na lógica aqui, nenhum pontua. Na lógica, o Botafogo ganha do Santos. Na lógica, o Atlético Paranaense ganha do Vasco. Na lógica, o Corinthians ganha do Bahia. E aí você pode pensar aqui que esse jogo é mais imprevisível. Mas não vai ser fácil pro Cruzeiro. Não é vitória certa pro Cruzeiro. Tá? Aí o próximo jogo, Vasco e Corinthians. Confronto direto, um tabu. Já falei muito sobre esse jogo aqui. O Santos, na minha visão, nessa rodada aqui, acaba pontuando. Porque é um Fluminense já de ressaca. É um Fluminense que sabe que o Santos está brigando contra o Vasco na zona de rebaixamento. E aí eu já vejo um Fluminense muito pensando no Mundial, tá? A única chance do Fluminense aqui causar um tropeço no Santos é se o Fernando Diniz realmente colocar uma régua alta, tá? E aí conseguir criar problemas pro Santos. Depois tem o São Paulo, e aí eu acredito que esse jogo aqui o Bahia vai ganhar do São Paulo, tá? Se o Fluminense já tá de ressaca, já tá naquela fase de reta final de campeonato, mas como ainda tem o Mundial, a gente se apega ao Mundial e à preparação do Fluminense, o São Paulo não tem mais nada. São Paulo tá aqui literalmente cumprindo tabela. Sabe? Então, eu encaro aqui esse jogo como uma vitória pro Bahia. Assim como eu encaro que o Vasco tem condição de pontuar. Pontuar e se manter fora da zona de rebaixamento. O Cruzeiro pega o Atlético Paranaense em casa, mas sem torcida. E isso é um grande problema para o Cruzeiro. Não vai ter o apoio de sua torcida, então o jogo fica neutro. A verdade é essa. Então é um jogo difícil também para o Cruzeiro. A gente avançando um pouco mais aqui na tabela. O América Mineiro pega o Bahia. Isso é um problema também. É um problemaço, sabe? Então por isso que essa distância do Vasco e do Cruzeiro para o Bahia é muito importante ser mantida nas próximas 2 rodadas. Eu acho que o Bahia também vai ganhar esse jogo. Ao mesmo tempo, o Santos pega o Atlético Paranaense, jogo dificílimo. E o Cruzeiro pega o Botafogo, ainda brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então é um adversário direto, onde eu acredito que o Cruzeiro não vai conseguir atuar. Já o Vasco pega o Grêmio. Então eu digo a mesma coisa sobre a dificuldade desse jogo. É enorme, é enorme. E para finalizar, o Vasco pega o Red Bull Bragantino. O Santos pega o Fortaleza em casa. Um jogo, teoricamente, que o Santos vai vencer. Para o Vasco vai ser um jogo muito difícil, porque o Red Bull Bragantino vai estar brigando por G4 ou até por título do Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro pega o Palmeiras num campo neutro. E aí você entende que o Palmeiras vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro até o final do campeonato. E vai ser um jogo extremamente difícil para o Cruzeiro, onde o Palmeiras é o favorito. Palmeiras é o favorito. E o Bahia pega o Atlético Mineiro. Eu vi uma galera falando, o Bahia pega o Atlético Mineiro e o Atlético sem nenhuma pretensão. Pô, qual tabela que vocês estão olhando? Qual tabela que vocês estão olhando? Porque o Atlético Mineiro vai brigar por G4 até o final do Campeonato Brasileiro. Tá? Vai brigar por G4 até o final do Campeonato Brasileiro. Não há a mínima dúvida em relação a isso. Então esse jogo aqui também vai ser muito importante para o Atlético Mineiro. Que tem um time muito melhor do que o Bahia. Tá? Então, pra mim, por isso, tudo que eu expliquei aqui, o resultado foi bom. Matematicamente falando. Agora, vamos pro Campo e Bola. Pro Campo e Bola analisar essa partida, tá? E depois a gente vai pra coletiva. Quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando aí o canal do Pedrosa. Se inscreva, deixe seu like. Tem mais de 2.000 pessoas aí, poucos likes aí. Poucos, menos de 600. Então deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva, ative as notificações e compartilhe com a galera o canal do Pedrosa. Cara, eu acho que o Vasco fez os primeiros 20 minutos decentes. Fez um bom jogo. Tanto é que chegou ao gol. Em uma bola, em uma trama ali do Rossi junto com o Pumita. Inclusive, o Pumita hoje ganhou uma oportunidade e eu acho que ele foi bem na partida de hoje. Não só pelo gol que ele fez, mas eu acho que ele fez uma atuação honesta, uma atuação ok. E o Pumita e o Rossi, eles se entendem bem. Eu acho que o Pumita cresce de rendimento
com o Rossi. O problema é que o Rossi também parou de jogar depois que aconteceu essa assistência. Muito pelo contrário. O Rossi, infelizmente, ele foi o personagem principal da virada tomada para o Cruzeiro. Ele não estava conseguindo ser aquele Rossi que a gente sabe que ele é. Um cara que vinha ajudando o Vasco. Mesmo assim, conseguiu colocar mais uma assistência na conta dele. Uma assistência que ajudou o Vasco, pelo menos, a pontuar. Mas eu acho que o Rossi fez um jogo bem abaixo do que a gente espera. E mais à frente, já falando do lance, já me adiantando, entendo que a mão dele ela é passível da marcação de pênalti. É uma interpretação. Ele foi imprudente. Ele deu margem para marcação de pênalti, então não tem nem do que reclamar, a minha visão, em relação a isso, tá? Só que aí quando o Vasco faz o gol, cria-se um problema, que é o time recua bastante. Até então, o time acaba recuando de uma forma em que esse recuo ele estava sendo bem feito, porque o Vasco conseguia recompor as linhas, conseguia matar os ímpetos do Cruzeiro, os contra-ataques do Cruzeiro, estava fechando os espaços direitinho. Nas bolas aéreas, o Maicon estava indo muito bem também. Então, até esses 20 minutos, até esses 20 minutos ali do primeiro tempo, o Vasco jogava bem, fazia uma boa partida dentro da medida do possível, dentro do que essa equipe ela estava disposta a jogar. E aí o problema começou. Porque hoje, o setor de meio campo do Vasco, no primeiro tempo, formado pelo Zé Gabriel, pelo Prachedes e pelo Paulinho, foi muito abaixo do esperado. Foi muito improdutivo, deixou espaços, lacunas, e esse gol ele estava anunciado. Porque uma jogada antes já tinha acontecido uma penetração do Cruzeiro pelo meio campo do Vasco da Gama. Só que acabou não terminando em gol. E aí, em um momento que o Vasco tá perdido, em um momento em que o Vasco tem Paulinho, Prachedes e Zé Gabriel à frente da linha da bola, tem a mínima necessidade, e principalmente o senhor Zé Gabriel, porque ele é o primeiro volante. Aliás, ele não é o primeiro volante, ele é o único volante dessa equipe. Então ele de forma alguma deveria estar à frente da linha da bola em uma jogada ofensiva do adversário. Eu vi muita gente reclamando do Pumita nesse lance, mas o Pumita não fez absolutamente nada de errado nesse lance. O Vital recebeu de primeira e deu o passe. Numa marcação encaixada, o Pumita ele fez o certo. Ele foi marcar, fez a pressão e o Vital conseguiu sair com o passe de primeira. O grande problema é que tinha um rombo no meio-campo, deixado principalmente pelo Zé Gabriel, e que não tinha a cobertura do Paulinho e nem do Prachedes, que fizeram jogos muito abaixo do esperado. O setor de meio-campo do Vasco hoje não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. Nada. Tá? Então, esse erro de cobertura, esse erro de posicionamento, de povoamento daquele espaço ali, ele causou o quê? Uma liberdade pro Arthur, que acabou penetrando, foi levando, parecia gol de pelada. Foi levando, chutou. Eu ainda achei que tinha sido um chute direto, mas não. O Vasco ainda deu o azar porque a bola desviou na batata do Medel e encobriu o Léo Jardim. E o Léo Jardim tava na bola. Ele tava na bola. Tá? Mas o grande erro desse gol, ele foi do setor do meio campo. Os três jogadores, mas principalmente o Zé Gabriel. E aí, falando sobre esse meio campo, como eu já falei do pênalti, aí do pênalti veio a virada do Cruzeiro. O Vasco mais uma vez sofreu um apagão no final do primeiro tempo, o que é um problema dessa equipe crônico. E há um problema crônico também nessa equipe do Vasco, que é toma gol e não consegue reagir. Muito pelo contrário. Vem um sentimento de abate ali muito grande. Um abatimento muito grande do time do Vasco toda vez que toma gol. Tem muita dificuldade para reagir. Eu lembro que nessa temporada, apenas o jogo contra o Fluminense, o Vasco tomou gol e continuou com o mesmo ímpeto. E isso é questão de atenção, é questão de orientação. Então, o Vasco toma a virada. Agora, cara, eu já falei isso aqui. Inclusive, eu falei no SBT Sport Rio sobre o Prachedes. O Prachedes é um atleta que começa muito bem. 5 jogos ali iniciais dele na trajetória com a camisa do Vasco da Gama. Ele é um cara importante para esse time do Ramon Dias, principalmente na temporização, no controle de jogo. É um cara que joga com a cabeça em pé, mas tem pelo menos 4 jogos que o Prachedes vem bem abaixo do que a gente espera do Prachedes. Muito pelo contrário. Ele, infelizmente, vem comprometendo defensivamente, porque ele não está conseguindo fazer a saída de bola. Ele tem errado passes fáceis.
E ele também não está conseguindo, de forma alguma, proteger. Ter talvez esse cara tem bola ao lado do Zé Gabriel para fazer essa proteção, para fazer uma roubada. Qual é a principal característica do Praxedes, na minha opinião? É justamente essa forma de sair jogando com bola. Essa temporização, essa tranquilidade, esse controle que ele dá ao time quando ele tá bem. E ele não vem fazendo. O Praxedes já merece ser banco desse time do Vasco, como eu disse aqui, há pelo menos 4 jogos. Tá? Pelo menos 4 jogos. E isso eu falo pontuando. E falei isso no SBT Esporte Rio hoje, então não tenho problema nenhum de frisar aqui, nem é uma coisa de engenheiro de obra pronta. Hoje quem tinha que ter começado o jogo como titular se chama Dimitri Payet. Aliás, não tem o mínimo cabimento do Payet ser reserva desse time. Porque é um time que tem muita pouca produção. É um time que produz pouco. Tem pouco talento individual. Muito pelo contrário. Hoje, o Vasco no primeiro tempo construiu pela direita quando construía. Porque pela esquerda, e aí falo de outro personagem do jogo, o Gabriel Peck se tornou um cara nulo. Nulo, ele não jogou no primeiro tempo. Ele tem afunilado para jogar perto do Verratti, o que eu até entendo que seja uma orientação do Ramon para povoar a área nos cruzamentos, mas o Peck não tem participado desse jogo, sabe? Ele não consegue ter a mesma participação de antes. E falar do Gabriel Peck para a torcida do Vasco é sempre muito difícil, porque tem o 8, que o Gabriel Peck é uma merda, tem o 80, que eu amo o Gabriel Peck. Eu não tô nem no 8 e nem no 80. Eu tô mais ali pro 50, 60, tá? Eu não amo e nem odeio o Gabriel Peck. Muito pelo contrário. Reconheço e entendo a importância dele nesse time. E isso ele mostrou, inclusive, no segundo tempo, fazendo o gol do empate. Mas dentro da partida, dentro das ações do Gabriel Peck na partida, tudo bem que ele jogou do lado esquerdo, no lado invertido, mas que ele também tá acostumado. O Peck já jogou do lado esquerdo diversas vezes. Você pode preferir o Peck no lado direito. Eu também prefiro. Mas com a volta do Rossi, e o Rossi vinha sendo titular quando ele estava bem nas outras partidas, ele foi pro lado esquerdo. E aí, esse lado esquerdo não é o forte dele, mas ele sabe jogar ali. E ele sabe jogar a ponto de não participar tão pouco como ele vem participando dos jogos. Eu acho que ele tem participado muito pouco das partidas para poder justamente ser essa válvula de escape e ser esse equilíbrio no próprio time do Vasco da Gama, quando o Vasco não consegue jogar pela direita. E muitas vezes os times que estudam o Vasco, que sabem que o Rossi está em campo, o Vasco fica previsível.